Olá, é um prazer falar com vocês. Fica com a gente porque nós vamos fazer uma análise agora do filme exclusivo da plataforma Netflix, Bird Box, né? É um filme que está deixando o que falar aí, as pessoas estão comentando muito, mas a análise desse filme aqui vai ser uma análise sobre o contexto dele no despertar espiritual, quanticamente falando e espiritualmente falando. Vamos comigo e a análise vai começar. Bom, pessoal, ele foi lançado agora recentemente, né? Esse filme Bird Box. Como é que eu tive acesso a ele? Primeiro eu vi como lançamento na plataforma da Netflix, né? E eu uso muito a Netflix para o meu filho, que assiste alguns desenhos lá, bem selecionados por mim. E assisti a última série aí indicada pelo Hélio Couto, a Alienista. Vou fazer uma análise dessa série, né, num vídeo futuro, mas agora eu venho falar aqui do filme Bird Box, que foi indicado, né, para nós no grupo de Ressonantes, pela Mônica. A Mônica é que indicou, e aí eu te agradeço, Mônica, pela sua indicação, e agora, né, vamos fazer uma análise aqui com pontuações quânticas, espirituais e no despertar. Primeiro ponto é o que o filme traz uma analogia muito forte em cima da contaminação pelo olhar. O que seria isso? Se você avaliar, né, o que é o símbolo dos olhos, os olhos são as janelas da alma. Pelos olhos entram tudo que é impressão do que é esse mundo. Então é pelos olhos que nós colapsamos a maior quantidade de ondas que nós temos em nossa vida. Por quê? Quando você enxerga algo, você reforça aquilo. Quando você olha para alguma coisa, você cristaliza aquilo. O colapso da função de onda, né? A dupla fenda prova que o observador ele atua diretamente no comportamento do elétron. Então, esse filme, observem por esse panorama. Quando as pessoas estão ali naquele caos ali, quando elas olham para aquela manifestação ali, que pseudamente é colocado como uma manifestação espiritual, monstros, demônios, e elas começam a ter um ataque psicótico para se suicidar. Outras, antes do suicídio, começam a ver parentes que faleceram e tudo aquilo mais. Mas as pontuações são assim, Primeiro ponto, imaginem que aquela casa, ou as casas, ou os lugares onde as pessoas estavam segregadas e não poder ver o que está fora. Agora olha só a metáfora. Você está em um lugar onde você não pode ver o que está fora. O mal está fora, não está dentro. Vocês entenderam? Gente, olha que coisa maravilhosa. Se você imaginar, é assim, as pessoas estavam dentro da casa, né? Os seres todos estavam dentro do interior de algo e o exterior manifestava um mal que quando eles observavam, eles se sentiam seduzidos a tirar a sua própria vida. O que não dizer hoje, né, da Matrix e do despertar espiritual? Eu vou contar uma coisa para vocês, porque muitos que estão no despertar não conhecem uma questão aí que está muito séria. O que acontece? Muitos seres vindo de 12ª dimensão, de 11ª, de 7ª, de 18ª dimensão, de seres de dimensões altíssimas que estão descendo na Terra para quê? Para ajudar o ser humano nesse despertar espiritual. Quando eles descem aqui, eles já sabem de todo o contexto, claro. Não vamos dizer assim que eles são anjos aqui. Não existe isso, gente. A Terra é uma matrix. Se você quiser entrar aqui, seja você de qualquer expressão, você vai ter que descer nos termos da Matrix. Encarnar e esquecer o que você é. Isso é uma regra. Se não fosse assim, não haveria justiça no universo. Ou seja, vantagens para um, desvantagens para outros. Por quê? Não. Então,
Tem vários seres que encarnam e de repente eles estão lá guardadinho dentro deles. Quando eles começam a ver o que é o mundo, ali com 16, 20 anos, tem crianças até com 14, são seres de uma evolução esplendorosa no sentido do caminhar espiritual. Quando eles veem o que é a Matrix, o que é o mundo, eles se suicidam. É um grande caso aí que existe na humanidade. Só que se você for olhar aí, esses movimentos contra o suicídio que tentam, né? Eles nunca vão olhar por esse olhar. Eles nunca vão ter essa dimensão que muitos seres que já têm uma evolução espiritual muito grande, quando eles olham esse lodo, toda essa desgraça que existe manifestada na Terra, eles não suportam tamanha baixa vibração disso. E eles se suicidam. Olha só, gente, liga os fatos agora. Liga os fatos. As pessoas que estavam no filme, principalmente as que se salvaram, vamos dizer assim, ó, num contexto metafórico, que elas são pessoas do bem, que elas são pessoas, você não pode prejulgar que são pessoas maldosas, pessoas que têm problemas, pessoas, assim, a gente não pode fazer nenhuma análise. Bom, esses seres que estavam na casa, nos lugares fechados, que não poderiam ver o exterior que estava ali, eles podem ser representados justamente por esses espíritos que descem aqui e que não conseguem suportar quando veem o mal que é o mundo, toda a desgraça, toda a energia de baixa vibração. Porque o ser humano hoje, vamos fazer uma análise, gente, olha só. Se você fizer uma análise do ser humano hoje, ele é um poço de quê? Depressão. Ele é um poço de depressão, de baixa estima, de comportamento suicida, sim, de comportamento destrutivo, egoísta, ganancioso. Então, assim, o universo da Terra é extremamente nocivo. Se você olhar, nós estamos assim, mergulhados num caos que normalmente as pessoas não querem aceitar, ficam sempre naquele periferia de que a vida está perfeita, de que as coisas não são, né, como se apresentam. Porém, se você tiver uma evolução espiritual um pouquinho maior, olha só. Agora eu vou puxar a outra metáfora, que é incrível, que está lá no filme, e as pessoas, elas demoram a pegar isso. Quando as pessoas têm clarividência e vidência, que elas conseguem enxergar o que é o outro lado, se elas vêm de uma evolução espiritual e conseguiram despertar, ser bem conduzidas em religiões, né, que infelizmente é o que impera, em conhecimentos aí do espiritualismo, do esoterismo, que possam trazer para essas pessoas pelo menos uma linha de pensamentos em torno do seu, né, objetivo maior, elas não vão ter problema nenhum em aceitar os fatos. Vão sofrer sim, mas não vão ter problema. Agora imagine você, e aí vem outra análise. Imagina você que do nada você, e tem uma abertura, começa a ver o outro lado. Quantos são, ali no filme mostrou adultos, mostrou tudo, mas aquilo vai trazer muito uma questão de jovens, entendeu? Quantos são os jovens que têm essas aberturas e começam a ver o lado espiritual e começam a ver as deformações do plano astral e se suicidam? Gente, as contas são infinitas, vocês não fazem contas, muitos seres que se suicidam quando começam a abrir o terceiro olho. Inconsciente, eles não fazem força nenhuma, mas eles têm essa predisposição, e quando se dão conta desse universo, eles não suportam. Então essa é uma segunda parte que eu pude identificar no filme. Essa análise é minha, José Augusto, eu não estou fazendo nenhuma análise baseada no que eu li, no que eu falei, e eu fiz a análise, eu assisti o filme e observei essas pontuações, as coisas vêm, é como se você deixasse a intuição
fazer aquele reconhecimento dos fatos. Você não precisa ficar coelaborando. Muitas dessas falas aqui eu estou falando livremente, eu não estou lendo nada, Gente, eu não estou com script aqui. Eu não gosto dessas coisas porque isso tudo é programado. A mente, quando ela capta algo e você confia nela, ela consegue passar aquilo com muita habilidade. Eu confio na minha mente, eu agradeço sempre a minha mente é maravilhosa, ela é um sustentáculo da minha vitória nesse plano. Eu consigo sempre ser eficiente e ser cada vez mais, entendível para todos aqueles que precisam, porque a minha mente ela consegue fazer o seu trabalho perfeitamente. Um terceiro ponto que nós vamos fazer de análise no filme é sobre os pássaros. Os pássaros seriam o quê? Seriam o reino dévico, né? O que seriam os pássaros, gente? Pássaros, asas, seres que são feitos para voar livres. E por que os pássaros ali ficavam loucos quando as presenças chegavam? O que eles queriam trazer como mensagem ali? Façam as suas análises. O reino dos animais, eles não migram a qualquer catástrofe. Se, por exemplo, os pássaros que estão numa região ou os animais, quando eles preveem um tsunami, eles não vão já se dispersando bem antes. Aquilo ali é uma amostra claramente da diferença entre o humano e o reino animal. O humano não consegue ver nada de mal, ele não consegue perceber o mal, ele não consegue perceber mudanças, ele não consegue fazer nada. E o animal, como ele está ligado a essa rede telúrica, ao mínimo de mudança ele consegue perceber. Ou seja, a análise que a gente faz cruamente é que os animais poderiam ver as presenças, mas façam uma análise mais profunda do que é o reino animal. Como é que ele migra em manada quando vai acontecer um desastre em um lugar do planeta ou em uma região? Como é que ele migra? Ele sim sabe os sinais, ele consegue identificar aquilo. Por quê? Porque primeiro ele não tem livre-arbítrio e segundo ele não está condicionado por pensamentos limitantes, então ele consegue ver. Então Pássaros na Caixa foi uma sacada de mestre desse filme e eu acho que já partindo do princípio dessa analogia dos pássaros, a gente já poderia ver o filme com outro olhar. Então quem está olhando essa fala minha, assista o filme de novo, tenta verificar esses pontos e contribua também. Traga aqui nos comentários se você acha que é, diferente, se você tem mais colocações, até porque eu não estou generalizando, essa é a minha visão, coloco novamente, é a minha visão comparativa com o despertar espiritual, com as questões holísticas, quânticas e espiritualidade. Nessa minha vivência, quando a gente vai assistindo algo, sempre tem insights, são importantíssimos para a gente poder discorrer. Vamos lá para mais um ponto que é muito interessante, que é justamente quando eles chegam no lugar onde eles podem enxergar. E é um lugar onde é um apiário, Fica ali um lugar, você viu? É cheio de pássaros, lá em cima é coberto, não tem como os pássaros saírem. E chega lá, quem é que está lá? Os cegos. Olha a sacada de mestre, gente. Primeiro, as pessoas estavam lá desesperadas no mundo de fora. Elas tiveram que passar correntezas, elas estavam dentro, totalmente penetradas na Matrix, no extremo sofrimento da vida humana. E aí elas passam aquelas situações todas, sempre assediadas, abre o olho, veja, abre o olho, veja. Por que abrir o olho e por que ver, gente? Por que é tão assediado aos outros lá? Saírem do seu interior, saírem da sua paz, saírem do que vocês são e venha para o mundo, entre no mundo, veja o mundo, desfrute do mundo, tenha prazer no mundo, faça tudo o que você quiser no mundo, porque o mundo é isso, e vem tudo aquilo que a gente já sabe o que é o mundo, Para quem despertou espiritualmente, não precisa dizer que isso aqui é uma cena de terror. E o assédio ali é justamente tirar as pessoas do seu interior e fazerem ela ver o que está aí fora, na Matrix, mais extremamente pesada que você possa pensar. Agora, existem questões que têm que ser observadas, pontuações que
vai ter que abrir nosso mental para o que é a proposta. Primeiro, uma outra parte que é muito interessante a gente avaliar no filme é justamente assim, ó, por que as pessoas com deficiência mental, pessoas que tinham problemas lá de loucura, elas conseguiam ver o mal e não se suicidarem? Gente, olha só a análise. Uma pessoa que é considerada deficiente mental, ela tem o quê? Ela tem uma dislexia, ela tem uma total abstração do que é o mundo e ela está totalmente fora do contexto da Matrix. Ela não enxerga o mundo como nós enxergamos. Pessoas que se dizem lúcidas. Então essas pessoas, quando elas enxergam a humanidade, elas não veem da maneira que nós vemos. Assim, a análise que você tem que fazer é justamente essa. Como é que você enxerga o mundo e como é que uma pessoa que tem problema mental enxerga o mundo? É duas formas totalmente diferentes. Então, nesse aspecto aí, é que a gente vê aquela cena daquele rapaz que entra lá na casa e ele tem problema mental e ele começa a abrir as janelas, ele mata uma das mães e ele causa aquele caos todo, onde só sobra no final aquele moreno, a mulher e as duas crianças. E nisso o pessoal, né, tem que ter a sacada de que aquele louco lá no supermercado, ele também, vocês viram? O cara era psicótico, ele não estava vendo a coisa como a coisa. Então ele chegou e matou aquele rapaz. A sacada é justamente assim, por que quem não vê o mal como nós vemos, consegue sobreviver e nós não? Qual é o impacto da Matrix, como ela está desenvolvida aqui na vida de uns e na vida de outros? Gente, o número de jovens que se suicidam quando conhecem a realidade do mundo não é brincadeira. Ah, José Augusto, é por causa da depressão. Depressão é só uma somatização do que você cria durante a sua vida toda. Depressão é uma somatização de tudo aquilo que você vai se alimentando. Você fica extremamente baixo vibratoriamente falando. Então existem esses contextos aí, ó, que a gente tem que avaliar dos seres realmente que estão com uma evolução maior e com uma vibração de amor incondicional. Quando eles conseguem enxergar o que é esse mundo, eles não suportam. E eles não vão desencarnar. O suicídio deles não é igual ao nosso, gente. Não funciona, as leis não funcionam do mesmo jeito para todo mundo. Nem todos estão qualificados na questão do desenvolvimento espiritual. Ou seja, vocês já viram que não existe uma generalização. A questão é, vir na Terra para fazer um trabalho espiritual é quase que um suicídio. Por quê? Porque você vai ter que cair aqui na Matrix e vai ter que... Quantos foram os seres que tiveram cabeças cortadas, foram assassinados, foram crucificados, foram decapitados, tudo que você pensar, só porque desceram aqui tentar ajudar a humanidade. Então esse filme ele traz toda essa elaboração. E aí vem as questões, né, que é a periferia do filme, sobre o riacho, aí tem muita análise na internet, e aí eu deixo para vocês. O que eu queria ver mesmo era justamente essa síntese. Você está dentro do seu interior. E quando você abre as janelas, o que é as janelas, gente? O que é as janelas da casa? O que é as janelas do corpo, da alma? É os olhos. E quando você enxerga o que é o mal de verdade, isso faz você entrar num estado de psicose. E aí, aquilo ali tudo é só uma história para que as pessoas possam refletir o valor de estar dentro de si e o valor de estar fora de si. Claro que no filme a visão é que fora é melhor do que dentro, porque o dentro ali, claro que a mídia sempre vai passar isso daqui, né, nesse planeta, mas é uma maneira que essas pessoas estão tendo de mostrar para as pessoas o valor que é você enxergar o que é real. O que é real? O que é real? É o dentro de você. É o que está dentro do seu, né, interior. É a sua centelha divina. Ali tem tudo. Esqueçam a análise periférica. Que dentro da casa faltava comida. Isso aí tudo, gente, é para ocultar o verdadeiro significado daquilo que é. Se você estiver dentro, você está protegido. Se você estiver fora, você está exposto ao mal. E
é um suicídio. Vejam o filme André Luiz, né, de André Luiz, que mostra a história do médico, que quando ele morreu, que parecia de forma natural, que ele chegou lá do outro lado, ele era o quê? Suicida. É tão óbvio as mensagens. E assim, eu vou deixando aqui, né, a minha análise, né, é a minha impressão do filme. Se eu tiver mais pontuações, eu posso fazer um vídeo adicional. E queria ouvir de vocês aqui nos comentários o que vocês também avaliaram, como é, que insights vocês tiraram, se vocês concordam com a minha análise, se não concordam, eu estou totalmente tranquilo, não tem problema nenhum. E vamos debater, discutir, porque é esse o valor mais importante do despertar espiritual, é a gente expandir a consciência com novos contextos. Gratidão e até mais.